Naoya é um idiota feio que vive confessando seus sentimentos para sua paixão de infância como uma assinatura mensal desde que eram pequenos. Quando ele finalmente a conquista, o seu recente sucesso sobe a cabeça e ele escolhe conquistar mais 4 namoradas ao mesmo tempo. No entanto, Naoya não começou desse jeito, pois era um sonho realizado para esse cabeça dura conquistar uma garota como Saki. Saki, de brincadeira, fez Naoya prometer que não a trairia, mas ele levou a sério e garantiu que sempre seria honesto com ela. Um dia, depois da escola, Naoya espera no telhado, pensando em seu futuro com Saki, quando de repente outra garota surge do nada e diz a Naoya que o ama. Ela se apresenta como Naidisa e explica que nos últimos meses se exercitou e cuidou de si só para se confessar a este saco de lixo inútil. Ela até fez uma refeição 5 estrelas que Saoba desejaria poder fazer para Naoya, só para fazê-lo amá-la de volta. No entanto, quando ela lhe pede para ser seu namorado, Naoya se lembra que já tem uma namorada e rejeita os sentimentos dela, não querendo trair sua namorada. Naidisa entende os sentimentos dele em relação a Saki, mas diz a ele que nunca desistirá e voltará para o seu Willy no futuro. Tocado por suas emoções, ele a impede de ir embora e sugere que peçam permissão a Saki para que ela possa ser sua segunda namorada. Naoya e Naidisa rapidamente se encontram com Saki. E antes mesmo que pudessem dizer algo, Saki olha para Naidisa e acha que ela é extremamente fofa e a leva para um karaokê. Depois de sair com ela, Saki quer começar seu próprio harém feminino com Naidisa. Mas então, Naoya faz a pergunta definitiva. Ele pede para namorar as duas e que elas se revezem brincando com sua salsicha. Saki dá um soco nele e diz que a salsicha dele só pertence a ela. Naoya tenta seduzi-la dizendo que ele tem carne suficiente para todo o quarteirão. E antes de Seiki cortar a salsicha dele, Negisa o apoia. Eles dois fazem o melhor para convencer Saki a ceder, e Naoya até começa a dizer a ela que está disposto a se curvar por ela. Depois de convencê-la totalmente e prometer que fará ambos felizes, Seiki finalmente cede e aceita que os três namorem. Então, Naoya sugere que eles morem juntos em sua casa e brinquem de marido e mulher. Seiki recusa, mas Negisa aceita, e eles acabam na casa de Naoya. Seiki começa não querendo estar lá, mas após a comida gourmet feita por Negisa e o tratamento de princesa de Naoya, ela rapidamente gosta de morar lá. Depois de um banho, Negisa junta-se a Saki para se divertir com a trama. Seiki nota as belas melancias de Negisa e começa a se transformar em uma Yuri. Negisa diz-lhe que ela deve ser quem dorme com Naoya esta noite, para que ela possa dobrá-lo. Mas Saki diz a ela que eles nunca passaram do primeiro nível até agora. Negisa começa a sorrir, pois está feliz por não ficar para trás e propõe que os três façam isso juntos. Saki surta e confronta Naoya sobre quais são as intenções dele com elas. E Naoya diz a ela que quer as duas ao mesmo tempo. Saki está em conflito, pois ela mesma se sente muito atraída por Negisa. E o laço dela será o corpo. Naoya a acalma dizendo que não vão brincar com a salsicha dele e que em vez disso se concentrem no laço entre eles. Saki fica surpresa ao ouvir isso, pois na verdade também quer provar a salsicha dele. Naoya fica chocado ao ouvir isso saindo da boca dela e começa a se desculpar, prometendo que um dia ele vai colocar o cano nela. Mais tarde, Saki sente que esse relacionamento enfrentará muitos problemas, especialmente pelo fato de que sua rival, Nagisa, tem seios maiores e um rosto mais bonito que o dela. Ela fica chocada com o quanto seu namorado está sedento. Noé, é por querer os dois ao mesmo tempo, e ela tenta convencer Nagisa a deixá-lo. Acontece que Nagisa também está tão sedenta quanto ele, e ela se sente derrotada pela ideia de que Nagisa o tiraria dela. Depois, Noe se deita e prepara 3 futons para eles, e Seiki rapidamente o acusa de que ele fará algo com sua salsicha essa noite. Noe promete que não fará, e está disposto a fazer uma segunda circuncisão para cumprir sua promessa. Mais do que Noe, Seiki se preocupa mais com Nagisa, pois sente que ela está mais sedenta do que Noe, e Seiki planeja impedi-los de fazerem bebês. Durante a hora de dormir, Nagisa toma a iniciativa e dorme no mesmo futon que Noe para se aproximar. Seiki está ouvindo o som deles se mexendo juntos e ouve Noe perguntando a Nagisa se ela gosta. Então, Nagisa começa a respirar mais forte e faz barulhos de satisfação com os toques masculinos de Noe. E Seiki não aguenta mais de ciúmes. Ela salta e começa a acusar os dois. Pensando que Noe a penetrou, então ela puxa o cobertor para não ver nada. Tanto Noe quanto Nagisa ficam confusas com as ações de Saki e para se salvar do constrangimento, Saki pula no futon dele para se juntar a eles como desculpa. De manhã cedo, Nagisa acorda e começa a preparar o café da manhã. Ela começa a pensar sobre o relacionamento louco deles e fica muito feliz por estar com o homem dos seus sonhos. Mas ela começa a temer que o relacionamento deles não dure para sempre e que um dia ela será dispensada. Então, ela está determinada a usar tudo o que tem para conquistá-los e se tornar a namorada favorita dele. De repente, ela vê os smartphones deles como uma oportunidade para conhecê-los melhor, onde quer ver o histórico do navegador de Noe, para saber que tipo de ação e fetiche ele gosta.
Antes disso, ela começa com o smartphone de Seiki e olha o histórico do navegador dela. E surpreende a saber que Saki é extremamente curiosa sobre salsichas e transas entre casais. Nedisa está prestes a desistir, mas então ela abre a conta privada de mídia social de Seiki, onde Saki gosta de fofocar. E ela descobre que fala sobre Nedisa. E ali ela percebe que Saki a considera uma boa garota. E como no fundo ela quer conhecê-la melhor. De repente, Noi acorda e a pega no flagra. Pouco depois, Saki acorda e vê Nedisa segurando seu telefone e pede uma explicação. Nedisa está nervosa. E antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Noi se levanta e diz a ela que foi ele quem estava olhando o histórico do navegador dela. Saki rapidamente se lembra do que está no histórico de navegação dele e começa a surtar com medo de que a polícia a pegue. Noi tenta acalmá-la, mas Saki não se importa e o soca de vergonha. Ela volta para a cama após ficar traumatizada e Noi diz a Nadisa que assumiu a culpa por amor a elas duas. Durante o café da manhã, Saki não se lembra de nada do que aconteceu antes e apenas aproveita a comida de Nadisa. Seiki pergunta a Nadisa sobre ela mesma e descobre que Nadisa está na mesma classe que eles, mas pula meses de aulas para trabalhar em si mesma para que Noi aceite seu amor. Noi e Seiki olham para Nadisa como se ela fosse uma perseguidora obcecada, e Nadisa de repente percebe quão insana ela é. Nadisa tenta distraí-los, mas Noi, sendo um namorado confiante que é, puxa uma mesa e pede para ela estudar o dia todo com ele. Os três acabam estudando juntos, e enquanto Saki passa facilmente pelas questões de fatoração de matemática, Nadisa tem dificuldades, pois perdeu meses de escola. Sentindo-se burra, Nadisa corre para o banheiro e teme que Noi possa achar que ela é uma idiota. Lá, ela usa o smartphone para responder as questões de matemática, e meia hora depois, Noi bate na porta. Pensando que ela está doente, Nui quase chama a ambulância e Seiki começa a discutir com ele que talvez seja aquele período do mês da Nagisa. Nagisa usa toda a sua capacidade mental e diz a eles que precisa de um tempo sozinha como desculpa, e eles a deixam em paz. Então ela continua usando seu smartphone e finalmente consegue resolver as questões de fatoração. Ela desce de volta para eles e responde a pergunta com confiança, mas acaba respondendo errado. Felizmente, Noe, sendo um cara solidário, a anima e diz que ensinará a ela o tempo que for necessário. Nagisa fica feliz ao ouvir isso dele, mas ainda corre de volta para o banheiro. Mais tarde, Seiki diz a eles que seu relacionamento deve ser mantido em segredo e que devem tratar Nagisa como uma estranha na escola. Noe recusa, pois sente que ela ficará solitária e que ter duas namoradas é algo para se gabar, mas Seiki lhe dá um soco na cabeça gorda por ser um idiota. Na aula, nenhum dos colegas de classe reconhece quem é Nagisa, pois ela esteve ausente o tempo todo. Seiki e Noe se sentem mal por ela, e Noe tenta fingir que a está conhecendo pela primeira vez, mas cede sob pressão. Ele começa a falar sobre a verdade de os três estarem namorando. Mas Seiki começa a enlouquecer e bate nele para impedi-lo de dedurar e o arrasta para o telhado. Então eles começam a discutir, pois Saki não quer que sua reputação como casal seja arruinada. Mas Negisa os interrompe e diz que ficará bem. Ela tira 3 almoços e entrega para eles, dizendo que comerá seu almoço sozinha. Noe e Saki começam a chorar e decidem que vão se encontrar em segredo. Eles fazem um plano para comer seus almoços em um lugar secreto para que ninguém os veja juntos e correm para encontrar o lugar perfeito. Após a corrida, Nedisa se sente mal por terem que fazer isso por ela, mas eles dizem que se comprometem a ficar juntos. Nedisa sugere que eles comam juntos em um banheiro abandonado. Mas não podem, pois cheira horrivelmente mal. Então ela sugere comer atrás do banheiro abandonado, mas ainda fede. Depois, ela sugere um banheiro feminino mais limpo no prédio. Mas ainda é um banheiro fedorento. Sentindo nojo, Saki empurra Noe pra fora, mas um grupo de garotas as pega e pensa que elas fizeram algo. Depois de ficar desesperada, Noe sugere a sala de suprimentos do ginásio e Saki aprova. Mas Nedisa fica insegura porque é culpa dela que eles tenham que passar por isso. Noe a acalma e diz que eles não vão desistir dela. Mais tarde, eles finalmente entram na sala de suprimentos da academia pela janela e começarem a bloquear a porta com o que conseguirem encontrar para impedir que as pessoas entrem. Então Noe tranquiliza Nadisa, dizendo a ela que o relacionamento foi o produto de sua vontade egoísta desde o início, e ele lutará por isso a todo custo. Eles então começam a almoçar como um trio, finalmente com um lugar onde podem estar juntos. Os dias passam, e Nadisa continua a cozinhar comida de nível Michelin para o almoço deles, com Saki e Noe desfrutando-a todos os dias enquanto almoçam juntos na sala de suprimentos. Nadisa lhes diz que está disposta a fazer qualquer coisa que Noe lhe peça, até se esforçar para conseguir dinheiro para eles. Saki aponta que Nadisa realmente ama Noe, pois ela sempre trabalhou duro por ele. De repente, ela percebe que, ao contrário de Nadisa, nunca faz nada, e que é um lixo inútil na relação. Ela teme que Noe se apaixone mais por Nadisa, e deixe pra trás seu eu inútil que não faz merda nenhuma. Ela sai correndo da sala de suprimentos e começa seu arco de treinamento.
descobrindo o que ela quer fazer para o namorado. Mais tarde, ela pergunta diretamente o que ele quer, mas em vez disso, Hyun inverte a pergunta e começa a servi-la bolo e chá. Dando a ela o que ela quer, então, ela tenta cozinhar algo pra ele e acaba queimando um curry básico. Ela começa a questionar se é a namorada ruim e começa a pensar nele a deixando por Nagisa. Sem opções, ela recorre ao seu último plano, que é fazer cócegas nesse pepino. À noite, ela pula na cama dele e coloca as mãos dele nos seus pequenos melões, esperando que Noi fique louco por ela. Em vez disso, Noi recusa, pois não quer mentir para Nagisa, e oferece-se para conversar com ela sobre o problema. De repente, Saki começa a enlouquecer, pensando que ele não gosta de tocar nos seus melões de papelão. Ela sai bruscamente do quarto dele, se veste e corre de volta para sua própria casa, que é ao lado, pois são vizinhos. Nagisa acorda e pergunta a ele o que aconteceu, e Noi explica para ela que Saki voltou para casa. Ouvindo isso, Nagisa começa a ficar primitiva, pois é sua única chance de ficar sozinha com ele. Ela oferece-lhe corpo, mas Noi não fica obcecado e em vez disso planeja escrever uma carta de amor para Saki e não dormir. Ele tenta se redimir entregando a carta, mas ela o rejeita e também suas cartas de amor. Então ele tenta conquistá-la oferecendo dinheiro para um jogo, e ela recusa isso também. Mais tarde, ele tenta conquistá-la de várias formas, como comprando bolos de lojas sofisticadas, fazendo vídeos fofos de animais e até mostrando sua conta privada de mídia social cheia de melões de tamanhos diferentes para acabar com suas inseguranças. Mas ela recusa todos. Lacking. Dormir, Noa começa a ficar doente, e Nejiasa se cansa e pergunta a ele se ela não é suficiente para satisfazer suas necessidades. Ele então diz a ela que quer ser justo e se recusa a desistir de qualquer uma delas, não importa o que. De repente, Nejiasa se lembra da primeira vez que o viu e se apaixona novamente. Ela então o ajuda e de repente coloca as mãos dele em seus grandes melões, fazendo Saki ficar com ciúmes e voltar para a casa dele. O plano de Nagisa é bem sucedido, pois coloca Noi e Saki frente a frente. Noi pergunta a ela por que foi embora, e cheia de emoções, ela diz que Nejiasa é melhor do que ela, pois é uma cozinheira melhor e até tem melões maiores do que os dela. Saki diz a ele que é melhor se ela deixar o relacionamento. Mas Noi agarra sua mão e puxa seu Rise. O Rise é inútil e Saki nocauteia ele. Então ela diz que só quer fazer algo por ele, pois se sente como uma namorada ruim. Nagisa entra concordando com ela, já que também sente que quer fazer mais para que ele a ame. Ambas concordam, como são namoradas de Noi, que ele deve parar de se sentir culpado e de forçá-las a fazer algo por ele nesse relacionamento a três. Após a revelação emocional, Noi começa a dizer a ela que o que ele queria era que ela fosse ela mesma, sorrisse mais, para um dia realizar o sonho de todo homem e ter ele se revezando em seu bastão de carne, e por último, viverem felizes para sempre. O Rise de Noi causa um dano crítico, fazendo Saki corar, e ela volta para casa para viver com eles. À noite, Nagisa prepara uma refeição de 10 pratos para celebrar seu retorno, mas Noi está desmaiado em seu quarto depois de se masturbar por horas. Durante o jantar, Nagisa usa seus olhos de cachorrinho para encantar Saki e ser sua amiga, e Saki facilmente se apaixona por ela. Como ela é inútil, Seki oferece a Nagisa jogar com ela para aprofundar o vínculo, e Nagisa concorda. Elas começam a jogar, e Seki acha que Nagisa é uma profissional no jogo. Mas acontece que ela é péssima, morrendo repetidamente como um hamster sob efeito de cocaína. Em vez de ficar chateada com as habilidades dela, isso motiva Saki a conseguir a primeira vitória de Nagisa, mas falha e acaba carregando Nagisa e seus melões inúteis no jogo. Mais tarde, encontram um jogador AFK e aproveitam a oportunidade para que Nagisa atire a queima-roupa. Mas de alguma forma, ela erra o tiro e acerta Saki em vez disso. Seiki ri e fica feliz que todo o QI de Nagisa foi na verdade para seus melões em vez de para seu cérebro. Noe acorda e se junta a ele se divertindo, e Nagisa vai assistir a um tutorial sobre como não ser um desastre de um colega gamer. Com grandes melões chamados Milica. Noe percebe ao fundo que a gamer, Milica, tem o mesmo uniforme da escola delas. No dia seguinte, a escola passa como de costume, e eles almoçam na sala de armazenamento. Noe apenas percebe que Milica muda a miniatura do seu vídeo, escondendo o uniforme escolar. De repente, uma garota loira aparece na janela e pega os três em flagrante. Noia, com seus cromossomos faltando, diz que os três estão namorando. E a garota loira começa a provocá-los dizendo que vai revelar o segredo deles. Seiki começa a implorar no chão e Noia até oferece dinheiro para ela ficar quieta. Ela recusa e diz que é mais rica que ele. E de repente, Noia começa a acusá-la de se deitar com velhos estranhos para ficar rica. Antes que a situação piore, Nedissa usa toda a sua inteligência e percebe que a garota loira é na verdade Milica, a gamer com grandes atributos. Nedissa começa a mostrar a prova de que ela é na verdade Milica, e Milica acidentalmente deixa escapar a verdade de que é ela. Seiki faz um sorriso astuto, já que agora eles estão quites um com o outro, e eles têm que manter o segredo um do outro.
De repente, Milika faz uma proposta ainda mais ousada e sugere ser a terceira mãe do filho de Noé. Uma proposta e tanto. A proposta dela confunde os três, mas Nagisa rapidamente percebe que ela só quer Noi como Willy, e proteção contra seus perseguidores. Milika começa a oferecer seu corpo a Noi, e como ela o fará o homem mais feliz da Terra, mas Noi diz, "Nah, vagabunda. Não sou um otário e a rejeito." Isso surpreende Milika e deixa Psyche e Nagisa felizes, já que não precisam compartilhar o já minúsculo dele. Milika começa a surtar, pois não consegue acreditar que um perdedor como Noe não a aceita. Mas em vez disso, aceita duas garotas feias como Nagisa e Saki. Noe diz a ela que está focado em fazer suas duas namoradas felizes, e que não tem carne suficiente para uma terceira namorada. Desesperada, Milika abre seu colete para revelar seus seios tamanho G para Noe, e oferece para ele brincar com eles. No entanto, Noe recusa a oferta dela de brincar com seus dois lindos cachorrinhos, e permanece leal às suas namoradas e seus melões perfeitamente aceitáveis. O trio vai embora e começa a conversar sobre o jantar, mas Milika descobre que eles provavelmente vivem juntos e sugere morar com eles também. Ela está até disposta a pagar as despesas da casa e satisfazê-lo de vez em quando, mas Noe recusa a oferta e Milika foge derrotada. No dia seguinte, eles descobrem uma barraca do lado de fora da casa e percebem que Milika está morando lá dentro. Milika declara guerra e promete que Noe se apaixonará por ela de uma forma ou de outra, e está pronta para continuar vivendo na barraca até que isso aconteça. A noite começa a chover e Nelika está congelando em sua barraca, e Noe tenta dizer a ela para voltar para casa, mas Nelika diz para ele beijar a bunda dela e começa a comprar recursos para garantir que possa viver lá na tenda. Ela começa a fazer flexões para combater o frio e até faz vídeos para fãs online para ganhar dinheiro. Ela começa a enlouquecer, fazendo agachamentos e comendo miojos para se manter aquecida até de manhã. A manhã chega, e seus pacotes chegam junto com seu saco de dormir extremamente quente. Ela se sente confiante e se gaba na frente de Noia. Mas Noia apenas diz que ela fede a urina e que deve ir para casa. Ela se recusa a desistir e, em vez disso, cria um chuveiro caseiro do zero e se grava para fãs online enquanto toma banho à noite para lidar com Milika e seus melões gordos malvados. Seiki cria um plano mestre para garantir que Naoya não deixe ela e Nagisa. Eles se juntam a Naoya no banheiro, usando trajes de banho mostrando suas lindas tramas para ele. Com a bênção do deus das tramas, Nagisa escorrega para dentro da banheira, pressionando seus melões no rosto de Naoya. Seiki elogia seus esforços e tenta fazer o mesmo, mas falha, pois seus melões são apenas pequenas cerejas. De repente, seu maiô cai, revelando toda a sua glória para Naoya. Naoya rapidamente recupera os sentidos e diz a elas que precisam descobrir uma maneira de lidar com Milika, em vez de jogar jogos bobos. Nagisa diz a ele que estão jogando jogos bobos para que ele passe mais tempo com elas e as ame mais. Mais tarde, Milika está relaxando e fazendo churrasco, e Naoya mais uma vez pede a ela para ir embora. Novamente ela recusa e diz que vai ficar até ele querer dar o pepino dele para ela fazer cócegas. Naoya quer criar um plano para mandá-la de volta para casa, mas Saki e Nagisa dizem para ele ter cuidado, pois temem que Milika possa fazer algo perigoso. De repente, Milika sai da sua tenda para ir à loja de conveniência usar o banheiro, e Naoya se move rapidamente e chama os seguranças para ajudá-lo. Saki rapidamente pega seu telefone e Nagisa tenta acalmá-lo para não fazer nada imprudente. Naoya lhes diz que está preocupado que os planos de Milika possam funcionar e que ele se apaixone pelos seus belos atributos, pois é um homem cujos pensamentos estão entre suas pernas. As meninas dizem a ele que confiam nele e acreditam que ele nunca os trairá e acrescentará uma terceira mãe de seus filhos pelas costas. Ele diz a elas que não se sente confiante de que cumprirá sua promessa, já que uma vez traiu Saki ao adicionar Negisa como sua segunda namorada. Ele acrescenta que, como um perdedor molenga, ele quer fazer o seu melhor para amar apenas suas duas namoradas e fazer qualquer coisa para se livrar de Milika antes que seja tarde demais. De repente, Sakikurati dá um golpe na cabeça dele e devolve o telefone para ele continuar a chamada com os operadores. Eles decidem não se importar se Milika começa a odiá-los ou não, pois planejam jogá-la na rua. Mais tarde, os agiotas quase chegam para pegar as coisas de Milika, e ele planeja segurar Milika enquanto as garotas começam a empacotar as coisas dela. No caminho para casa, Noia confronta Milika, mas Milika não quer saber dele, a menos que ele a satisfaça. Noia tenta distraí-la, mas Milika percebe rapidamente seus planos e se apressa de volta para sua barraca, apenas para ver que todas as suas coisas já estão em um caminhão. Milika tenta pegar suas coisas de volta, mas Noia rapidamente a segura e a afasta do caminhão. Milika tira sua carta na manga e começa a gritar pedindo ajuda do público, dizendo que Noia está atrás de seu peitão tamanho G e que ele está tocando-a de forma inadequada. Noia encolhe a coragem e diz que não se importa e continua segurando-a. Mas ele rapidamente segura seus pés, fazendo-a cair. Ela diz a ele que ele tem que pagar-lhe 1 milhão de ienes para substituir todas as suas coisas. E ele concorda desde que ela fique longe dele. De repente, o caminhão termina de carregar as coisas dela e começa a ir embora.
Ela pergunta por que ele está disposto a fazer tudo isso, e ele responde que está disposto a fazer tudo por suas duas amadas mães dos seus filhos. E Milika Hart fica sem palavras, vendo sua determinação. Noia escreve uma carta prometendo que vão pagá-la de volta se ela ficar longe, mas Milika rasga-a. Ela rapidamente empurra Noia e envolve os braços em volta dele, dizendo que nunca voltará para casa. De repente, o pai da Milika chega e pede uma explicação à filha. Em seguida, pergunta a Noia se ele é o namorado da filha dele. Mas Noia descaradamente diz que ele já tem duas namoradas para lidar. O pai não entende porra nenhuma do que eles estão falando e diz a ela que Milika é burra por se apaixonar por um fracassado sem coragem como Noia. Saki e Nagisa percebem que Milika mudou e está lentamente se apaixonando por Noia. Noia menciona acidentalmente Milika e suas bandas de espectadores, e seu pai rapidamente abre o lado do pesadelo de todo pai e vê sua filha balançando seus melões na frente de uma câmera e começa a ficar bravo com Milika por causa de seus vídeos. Noia e sua cabeça oca começam a tagarelar sobre como Milika é na verdade uma grande entertainer, e que seus atributos são uma obra de arte criativa ao nível da Mona Lisa. O pai não aguenta mais e leva a filha de volta para casa. Milika reage e dá um soco nele. O pai começa a chorar, arranca o telefone dela e diz que seus dias de balançar os seios para estranhos esquisitos acabaram e que ele vai apagar seus vídeos e canal. De repente, Noia intervém e impede-o de deletar, dizendo que a filha dele é uma trabalhadora esforçada que mexe seus melões como ninguém. O pai tenta revidar, mas a coroa de Noia brilha intensamente enquanto ele luta por Milika, prometendo que irá protegê-la. Saki e Eggset tentam detê-lo, mas falham enquanto Milika se apaixona completamente por Noia. E Milika concorda em ir para casa para pensar. Milika olha para Noia, com olhos que gritam que ela quer ter os filhos dele. Mais tarde à noite, Saki e Eggset falam sobre como Milika está completamente apaixonada por Noia, mas Noia ainda não percebeu. Saki tenta formular um plano, mas começa a enlouquecer porque não consegue competir com Milika e seu bumbum tamanho G. Ela volta para casa para pegar algumas roupas e encontra a mãe. E ela pergunta a Saki se ela já começou a ter relações com ele. Saki diz que não, o que surpreende sua mãe e a faz pensar que Naoya está interessado em salsichas ou é amante de árvores. A mãe começa a animá-la, dizendo à filha que seus quadris e fofura deveriam despertar a fera interior em Naoya. Mais tarde à noite, Saki garante que Nedisa está adormecida e se apresenta a Naoya vestida com uma fantasia de garota coelhinha para um momento feliz de mamãe e papai. Sua fantasia surpreende Naoya e o confunde a princípio, o que deixa Saki chateada, pois ela acha que não tem charme suficiente para agradar. Naoya rapidamente começa a babar ao ver sua fofura e atributos, e Saki pede para ele imobilizá-la, mas ele recusa. Ela fica irritada porque ele não quer ir em frente e o empurra, dizendo para ele seguir em frente com ela. Mas de repente, seu seio começa a cair e Naoya o segura firme. Saki o soca por reflexo, mas se sente feliz que Naoya a vê como alguém que ele deseja e sobe correndo as escadas, rindo como uma maluca. Pela manhã, Saki parece extremamente feliz depois que Naoya balançou seus seios na noite anterior. Nedilset pergunta se algo aconteceu, mas Saki apenas se afasta. No banheiro, Nedilset descobre a roupa de coelhinha da Saki na cesta de roupa suja e rapidamente confronta Naoya sobre isso. Ela começa a perguntar se ele gostou da experiência na noite anterior, e ele diz que sim, mas que não fez nada com Saki. Com ciúmes, Nedilset aparece vestindo uma roupa de empregada como contragolpe. Ele pede para ela chamá-lo de papai, e ela o faz, e isso causa um dano crítico em Naoya, o que deixa Nedilset feliz. Ela começa a servi-lo chá e a massageá-lo. Ela diz a ele que fará qualquer coisa para agradar seu mestre, e isso o choca. Ele diz a ela que ela tem que se fantasiar de empregada e chamá-lo de papai uma vez por semana, e Nedilset fica feliz com o pedido dele. Ela pede a ele para acariciar sua cabeça, e isso lhe dá borboletas no estômago. No dia seguinte, Milika espera na frente da sala de aula de Noia, e todos os meninos ficam admirando sua beleza. Ela se aproxima furtivamente de Noia, e a castidade dele a deixa com os joelhos fracos. De repente, Seki a chama pelo nome Milika, e ela rapidamente diz a ela para não chamar por aquele nome, e sim por Rika. Seki suspeita que Rika tem sentimentos por Noia, e ela nega, mas rapidamente se entrega quando Noia aparece atrás dela. Rika pede para Noia conversar a sós no telhado, e Saki se opõe ao pedido dela, mas Noia rapidamente diz a Saki que tudo ficará bem. No telhado, Noia se desculpa por recusar e envergonhá-la, e oferece seu corpo para ela urinar como vingança. Seu comportamento depravado faz com que ela se apaixone ainda mais. Então, Noia se oferece para ajudá-la a conseguir um pai diferente para o bebê, e diz para ela parar de ir atrás desse problema em troca. Depois de receber muitos golpes críticos, Ricket pede a ele para ouvir, e ela agradece por salvar o seu canal de seu pai. Ela então lhe conta como seu pai sempre lhe diz para estudar muito para o futuro, mesmo sabendo que ela é mais burra que uma porta. Mas então ela decidiu balançar seus seios na câmera como sua própria maneira de ganhar uma renda para o futuro.
Noi a provoca novamente e ela rapidamente foge, incapaz de controlar suas emoções. E quando finalmente se afasta, ela diz a si mesma que ama Noi e quer ter filhos com ele. Acontece que Seiki estava observando-a o tempo todo. No dia seguinte, Rika entra na sala de aula de Noi novamente, mas desta vez Seiki está lá para dizer a ela que vá viver a vida e fique longe do seu homem. Um cara aleatório pergunta a Noi qual é o seu relacionamento com Rika, e Noi é incapaz de responder. De repente, Rika empurra seu derrière em Noi e diz aos caras que ela é sua amante secreta. A ação de Rika irrita Saki, e Saki aperta agressivamente os melões de Rika e a afasta de Noi. Saki diz a ela que os seus peitões suculentos não ficarão entre Saki e seu homem. Rika chama isso de besteira, considerando que Negiza já está fazendo isso, e diz que não vai parar por nada para conseguir Noi. Saki diz a Noi para nunca sair do lado dela, não importa o que aconteça. Mas Noi de repente abraça Saki, pois sente que Saki está se sentindo ameaçada por Rika. Saki aproveita o abraço e faz Rika sentir ciúmes, fazendo-a fugir derrotada. A aula começa com o professor presente, mas Noi se recusa a soltar Saki. Com ela sentada em seu colo, o professor não liga e continua sua aula com Saki sentada no colo de Noi, fazendo sons felizes quando Noi acidentalmente toca em seu peito. Após a aula, ele se recusa a soltá-la e até propõe trocar de roupa junto para a aula de educação física. Rika aparece e exige que é a vez dela de descansar os seios na salsicha de Noi. Não querendo que isso aconteça, Saki pega suas roupas e puxa-o para fugir com ela, e Rika os persegue até uma sala vazia, mas Saki tranca a porta. Saki diz a Noi que ela vai trocar de roupa aqui com ele, e diz para ele fechar os olhos enquanto isso. De repente, o telefone da Rika toca, e ela deixa os dois sozinhos. Saki começa a pensar como Rika pode agradar o pepino de Noi melhor do que ela, e começa a ficar com ciúmes. De repente, Noi diz a ela que deveria ir embora, mas Saki diz para ele não ir. O telefone de Saki toca com uma mensagem de texto de Megiza, dizendo a Rika que ela será exposta se não os deixar em paz. Após a escola, Saki conta para Megiza como se sentiu estranha durante a aula, mas Megiza diz que gostaria que Noi fizesse o mesmo com ela, e descansasse a salsicha dele nela. Noi se junta a elas, e Saki diz a ele que Megiza também gostaria de ser abraçada. A princípio, Megiza recusa, já que teme que Saki possa ficar com ciúmes, e Saki começa a pensar nisso, e realmente fica com ciúmes, mas Saki diz a Megiza para ir à cidade com Noé, e ela deixa os dois a sós por um tempo. De repente, Noé diz a Saki que quer que ela assista ele abraçando Megiza para satisfazer suas esquisitices. Noé começa a abraçar Megiza com Saki observando, e Megiza começa a fazer barulhos felizes enquanto descansa em seu peito masculino. Saki imagina o corpo de Nagisa pressionando contra o homem dela e começa a ficar excitada, despertando sua fantasia estranha de ser traída. Nagisa cai quando seus joelhos ficam mais fracos, e Noi rapidamente fica por cima dela. Saki imagina-se assistindo Noi fazendo o ato com Nagisa na sua frente, e isso a excita ainda mais. Ela rapidamente se afasta, soca Noi e começa a chorar. No dia seguinte, Rika aparece e se junta a Noi e Saki no caminho de volta da escola, ficando agressiva e pedindo para Noi ir à sua casa e ensiná-la a estudar, já que Noi gosta de estudar. Saki diz a ela que as notas de Noi não são impressionantes, mas isso faz com que Rika goste ainda mais dele, sabendo que ele é um trabalhador esforçado. Na casa, Noi finalmente percebe que Rika pode ter sentimentos por ele, e Saki rapidamente puxa Nagisa de lado para ter uma conversa. Elas começam um plano para garantir que Noi não saiba que Rika gosta dele. Saki começa a mentir e diz a Noi que ele está cheio de si mesmo, e que uma garota como Rika nunca se aproximaria do seu pepino fedorento. Ela continua e diz a ele que ele é um babaca feio que teve sorte de conquistá-la e Nagisa. Então Saki lhe conta outra mentira, que as garotas ficam no cio de vez em quando e querem pular no pepino de um homem aleatório, e quanto maiores os melões, maior o libido. Noi acredita de forma indireta nas mentiras dela e pede para Nagisa avisá-lo sempre que ela entrar no cio, pois ele irá ajudá-la a aliviar o libido. No dia seguinte, Rika visita sua sala de aula novamente. Mas depois de acreditar na mentira de Saki, Noi começa a pedir desculpas a Rika por achar que ela gosta dele. Rika começa a corar e puxa a mão dele para fugir com ele. Ela o arrasta para o telhado, com Saki atrás deles e Nagisa espiando pela porta. Rika fica atrapalhada ao perceber como Noi acidentalmente descobriu que ela realmente gostava dele. Rika está prestes a explodir, mas de repente percebe e pergunta a ele o que ele quer dizer com descobrir acidentalmente que ela gosta dele. Noi começa a contar como Saki disse a ela que Rika estava apenas no cio, e ela mira no picles de Noi para satisfazer suas necessidades. Rika grita que é um completo idiota que conseguiu um Aikisei que de um único dígito tenta salvar sua vida, dizendo que Rika ainda está tentando pegá-lo. Mas então Noi pergunta a Rika se ela realmente gosta dele, e diz que é impossível ela se apaixonar por um idiota como ele. Rika se recusa a admitir seus sentimentos por ele, mesmo com Noi a pressionando para responder. Saki coloca lenha na fogueira e diz a Noi que uma garota nunca admitiria que foi se machucar com o pepino de um homem.
Rika o soca e pergunta o que ele faria se ela gostasse dele. Ele responde honestamente e diz que sente que seu relacionamento atual já é suficientemente complexo e que rejeitaria Rika e seus sentimentos por ele. Rika rapidamente os empurra para dentro, dizendo para voltarem à aula. Rika começa a enlouquecer e faz um juramento de não desistir dele. Então ela entra em sua sala novamente e diz a ele na frente de todos que gosta dele. Noia e sua cabeça de idiota não conseguem entender o que ela está dizendo. Então ela o puxa para fora da sala novamente, com Saki e Edilcip correndo atrás deles. Eles chegam ao depósito e ela diz a ele que este é o método dela para conquistá-lo, que é continuar se confessando até que ele se apaixone por ela. Noia pergunta a ela o que ela gosta nele, e ela responde que ele é muito atraente, especialmente quando ele a salvou do pai dela. Ele a chama de esquisita por gostar de um cara que namora duas garotas, mas ela não se importa, pois se apaixonou completamente por ele. Ele se inclina e diz pra ela desistir, mas ela dá uma cotovelada nele e recusa, dizendo que é obcecada por ele e tudo sobre ele. Rika finalmente chega ao limite e afirma sua dominância beijando Noa na frente das duas namoradas dele. Ela então lhe diz que não vai desistir e que um dia o terá só para ela e para mais ninguém, e depois sai da sala e foge. Enquanto isso, a melhor amiga de Seiki, Shinu, estava ouvindo tudo o tempo todo. Depois, Noe de Saki e Nediuso olham para o pôr do sol em choque e traumatizados após o que acabou de acontecer. Seiki começa a dar defeito depois de tudo o que aconteceu com Rika beijando seu namorado. Nediuso se junta e fala sobre como é seu sonho ser o primeiro beijo dele. Noe tenta acalmar a situação, oferecendo-se para beijar os dois. E ambos recusam após se sentirem traídos. Seiki fica com raiva e pergunta a ele se o pênis dele sobe quando Rika o beija, mas Noe diz que na verdade diminuiu. Seiki diz a ele que eles deveriam ter seu primeiro beijo, apenas quando estiverem realmente na pior. Nediuso até acrescenta que eles poderiam começar a fazer bebês depois disso. Noe então inclina a cabeça e pede desculpas aos dois por não considerar os sentimentos deles. Ele então lhes diz que quer ficar ainda mais próximo deles e diz que realmente os ama. Sua determinação o surpreende e ele lhes pede para saírem em um encontro para se tornarem ainda mais próximos. Seiki aproveita a oportunidade e sugere um encontro em uma fonte termal para um enredo bonito. Mais tarde na escola, Shino tenta perguntar algo a Noe, mas Seiki rapidamente o afasta dela. Depois Noe, Saki e Nedisif vão ao shopping para comprar itens em preparação para a viagem às termas. Seiki ainda se sente triste com o que aconteceu e diz a Nedisif que não haverá beijos durante a viagem, pois eles querem fortalecer o relacionamento deles. Acontece que Rika está seguindo-os até o shopping. Nedisif começa a pensar em Rika e sua declaração de guerra de querer roubar Noe deles, e ela começa a pensar em beijá-lo durante a viagem, e rapidamente compra um pouco de hortelã para que seu hálito não cheire mal. De repente, Seiki pega a mesma coisa, e eles percebem que ambos têm a mesma ideia de querer beijá-lo pelas costas um do outro. Seiki cai de joelhos e admite que tentou se antecipar e beijá-lo pelas costas de Nedisif. Em seguida, eles dizem um ao outro para beijar Noe primeiro, mas Nedisif acaba dizendo a Saki que a apoiará para dar um beijo em Noe durante a viagem. Ela rapidamente puxa Saki para comprar algumas roupas para seduzir Noe durante a viagem, e Nedisif escolhe para si as roupas mais sem graça possíveis. Ela diz a Saki que faz isso de propósito para Saki parecer melhor do que ela, e começa a escolher roupas para Saki. Ela escolhe intencionalmente roupas que farão Noe começar a latir para sua gatinha. Mas então Noe aparece e desaprova sua escolha. A caminho de casa, Rika segue Noe, e Noe consegue sentir seu chakra lascivo. Seiki pergunta a Nagisa se ela tem certeza de que quer deixar ela dar a primeira volta na banana, e Nagisa está bem com isso. Enquanto isso, Rika consegue descobrir o plano deles de ir para uma fonte termal e planeja se juntar a eles. À noite, Shino liga para Saki para perguntar a localização da fonte termal e planeja descobrir sobre o relacionamento suspeito dela. No trem, Noe começa a falar alto sobre viver o sonho de todo homem de poder ir a uma fonte termal com duas garotas atraentes. Ele diz a elas que esta noite vai mostrar o que é um homem de verdade, e Saki responde dizendo que fará o mesmo com ele. Na estação de trem, Noe faz um movimento ousado e segura as mãos de ambas em público ao mesmo tempo, e as pessoas começam a olhar para eles. Saki tenta acalmá-los, mas Noe insiste e diz com convicção que vai levá-las as duas esta noite ao mesmo tempo. Ao longo da viagem, Noe não sente vergonha ao segurar as mãos das duas na frente de todos. Mesmo que isso embarace as meninas, Noe ainda é segura e diz que suas mãos não são a única coisa que é grande. Mais tarde, eles veem um casal falando sobre como vão se envolver tanto que a garota não vai conseguir andar. Noe pergunta se Saki quer isso também, mas ela rapidamente recusa e diz que ele deveria começar beijando os lábios de cima antes de beijar os outros lábios.
Eles chegam à pousada, e Rika rapidamente salta e segura Naoya para si. De repente, Shino aparece e choca todos. Ela rapidamente pergunta a Saki se ela realmente está em um relacionamento a 3. O trio começa a embolar as palavras, até que Negisa aparece e inventa a desculpa de que ela veio para a pousada com Rika, e não com Naoya. Todos rapidamente fogem de Shino, deixando suas perguntas sem resposta. Negisa se esconde com Rika, e Naoya se esconde com Saki. Então Negisa manda uma mensagem para ele dizendo que vai ficar com Rika no quarto dela para mantê-la sob controle e evitar suspeitas de Shino. Depois, Rika e Negisa estão relaxando nuas na fonte termal, mas Naoya aparece para levar Negisa de volta com ele. Negisa se recusa a voltar, pois está apoiando Saki para pegar o primeiro turno no bastão, e foge, trancando a porta para que Naoya não a alcance. De repente, Rika puxa Naoya para o banho quente e vê sua oportunidade de mexer com ele antes das outras garotas. Naoya pede a Rika para deixá-lo ir atrás de Negisa, mas ela se recusa. Ela planeja fazer com que ele fique obcecado, mas ele estraga o clima dizendo umas besteiras. Ela então reorganiza suas emoções e se agarra a ele, perguntando como foi o beijo dela, e ele responde que o surpreendeu, mas foi apenas mediano. De repente, ela pede que ele apenas converse, para que ele possa conhecê-la melhor, e não envolva brincar com o Willy dele. Noia recusa e escolhe se afastar, mas Rika o puxa de volta pedindo uma chance e ele finalmente cede e dá a ela 5 minutos para falar com ele. Então, Rika inicia um cronômetro no celular e pressiona os seios contra ele. Ela começa a fazer perguntas para conhecê-lo, enquanto conta coisas sobre si mesma. Após cada pergunta, ela fica mais interessada nele. Noi diz a ela que adora assistir aos seus vídeos porque são divertidos, e ela cora e sorri para ele. De repente, o coração de Noi pula ao ver a beleza de Rika, como se o tempo parasse. O timer dispara, mas de repente a toalha de Rika cai, presenteando Noi com suas divinas curvas. Noi sai rapidamente e Rika fica vermelha, envergonhada. No caminho de volta, Noi escorrega dos telhados e cai no banho quente de Shino, com ela meio nua. Ela rapidamente tenta chamar o FBI, mas ele rapidamente se desculpa e a impede de o fazer. Shino então pergunta se eles estão realmente em um relacionamento a 3. Enquanto isso, Saki está esperando Noi voltar, mas encontra Nagisa e rapidamente foge com ela para evitar suspeitas. Noi pergunta a ela por que Shino se importa tanto com o relacionamento de Saki, e ela responde que Saki é sua melhor amiga, mas também é uma idiota que cederia se Noi a implorasse para ter um relacionamento a 3. Ela então continua contando a ele os problemas de um relacionamento a 3, que é ilegal, e que os pais de Saki nunca o aprovariam. Finalmente, ela pede para ele contar a verdade sobre o relacionamento deles, mas ele rapidamente tenta fugir. Shino tenta puxá-los para baixo enquanto escalavam a parede, e Noi tenta erguê-la para fazê-la soltar, mas não funciona, pois seu levantamento é uma porcaria absoluta. Ela puxa com força suas calças, fazendo sua toalha cair completamente e revelar a salsicha. Ela cai em cima do picles dele, e as duas namoradas de Noa entram para ver a cena do crime. Saki grita de terror, mas Shino diz a ela que é um mal entendido. Noa e seu cérebro de merda puxam Shino para seu corpo para cobri-la. Saki começa a ficar histérica depois de ser enganada pelo melhor amigo, e Shino tenta se explicar. De repente, Negisa começa a tirar fotos de Shino em cima de Noi e a chantageia para que ela pare de incomodá-los. Shino foge completamente envergonhada e Saki vê que Noi ainda está de cueca e corre feliz para ele, sabendo que não levou um par de cornos. Saki dá um tapa nele e exige uma explicação. Negisa lhes diz que agora vai voltar para o quarto de Rika para evitar suspeitas, mas Noi e Saki tentam convencê-la a voltar com eles, mas falha ao querer apoiar Saki em tomar a iniciativa. Negisa lhes diz que é para o próprio bem deles que Saki possa tê-lo só para ela durante a noite. Noe se recusa a ouvir mais das suas bobagens e tira as calças, mas de repente outras visitantes entram no quarto, e Saki dá um soco em Noe para fora do quarto. Negisa está prestes a sair do quarto, mas Saki a detém e pede para conversarem. As duas entram na banheira quente, e Negisa começa a desabafar. Ela fala sobre como sempre estraga tudo, e como é ruim em tudo o que faz, e que leva tempo para ficar mediana em qualquer coisa. Ela fala sobre como deseja encontrar algo em que seja boa. Mas então, no exame de entrada de verão, ela encontra Noa, o amor da sua vida. Ela o conheceu pela primeira vez quando ele declarou seus sentimentos novamente para Saki. Nagisa se sente confusa com a determinação dele de nunca desistir, mesmo depois de ser rejeitado repetidamente. Ela vê uma determinação em Noa que nunca teve, mas gostaria de ter. Ela começa a pensar constantemente em Noa e em quem ele é como pessoa. Mais tarde, Nagisa procurou seu nome e viu que conseguiu entrar no ensino médio e se imaginou na mesma classe que ele. E então, ela o viu com Saki e pensou em como ele era legal.
Eles se entreolharam, mas Nagisa rapidamente fugiu envergonhada, e percebeu seus sentimentos por ele, e pensou em como era errado amar um homem que ama outra pessoa. Mesmo assim como Noa, ela se recusa a desistir. Ela começa seu arco de treinamento para se tornar uma mulher que Noa amaria. Ela começa a aprender a cozinhar, até se cortando no processo. Ela começa a malhar para ficar em forma e ter um corpo que só ele possa tocar. Ela começa a trabalhar para juntar dinheiro e comprar maquiagens. Ela começa a usar lente de contato e mudar sua aparência só por ele. Ela conta para Saki que Noa a salvou, e por causa dele, ela se tornou quem é hoje, uma trabalhadora dedicada. Do outro lado da parede, Noa ouviu tudo o que ela disse. Nedisa pede a Saki para não contar a Noa sobre o que ela acabou de dizer. Elas saem do banho e Noa está lá, e ele diz a ela que é incrível por trabalhar tanto por ele. Nedisa foge depois que Noa descobre sobre seu passado. Noa diz a ela que quer que eles aproveitem a viagem juntos, mas Nedisa quer firmemente que Saki tenha sua chance de ficar sozinha com ele. Enquanto isso, Rika confronta Shino e começam a questionar um ao outro. De repente, Nedisa passa correndo por eles com Noa e Saki a seguindo. Então, tanto Rika quanto Shino os perseguem também. Nedisa começa a dizer a ele que está bem em se tornar a segunda mãe dos filhos dele depois de Saki, mas Noa diz a ela que quer ter filhos com ambas ao mesmo tempo. Ela esteve preocupada todo esse tempo que, se Saki ficar muito ciumenta, então o relacionamento deles terminará e ela terá que seguir em frente. Mas Noa se recusa a deixá-la seguir em frente e pular em outra salsicha de um homem a todo custo. O ritmo e o cardiorrespiratório de Nedisa são muito fortes e Noa cai no chão por não conseguir acompanhar. De repente, ele se levanta e corre em direção a ela com toda a força que tem. Ele a chama de idiota por querer apenas ser a número 2, e ela finalmente admite que no fundo também quer ser a amante número 1 dele. Eles foram até o pier, e Nedisa teme que vai perdê-lo, mas Noa diz a ela que ambas as suas namoradas serão número 1 em seu coração. Ele diz a Nedisa que, se ela se contentar em ser número 2, então ele não pode cumprir sua promessa de fazê-las felizes namorando com ele. Ele pula a cerca alta e, com uma espécie de proteção especial, aterrissa em segurança. Ela tenta correr novamente, mas ele a alcança. Ele a abraça e diz que a data em que decidiu namorar as duas lhe causou arrependimentos, mas também lhe trouxe uma felicidade imensa, e que ele nunca se arrependerá da decisão de amá-las. Ela pergunta a ele o que acontecerá se a Saki quiser terminar o relacionamento, e ele responde que está disposto a ir cortar suas bolas e implorar a ela, se for preciso, para garantir que eles fiquem juntos. Saki e os outros finalmente chegam até eles, e Shino exige que expliquem seu relacionamento. Seiki luta para responder, mas desta vez Nedisa tem a confiança para mostrar que ama Noia, e ela o beija na bochecha na frente de todos. Ela os olha diretamente nos olhos e diz que também é a namorada número 1 de Noia. Ao ouvir suas palavras, Saki declara guerra a Nedisa para ser a mãe mais importante de Noia, e Nedisa aceita. Finalmente, Saki diz a Shino que eles estão em um relacionamento a 3, e o trio rapidamente foge. Mais tarde, Saki e Nedisa são finalmente iguais uma à outra, servindo a Noia como rivais querendo conquistá-lo. Depois da viagem, eles voltam para casa e ainda competem por ele. Shino as convida para sua casa e pergunta os detalhes sobre o relacionamento delas. Ela diz a Noia que está decepcionada e enojada com ele e pergunta por que ele escolheu seguir esse relacionamento. Ele responde que é um ganancioso e que quer as duas ao mesmo tempo. Depois de algumas discussões, Shino pergunta a ele se pode garantir a felicidade delas, e ele responde que está comprometido e até planejou falar com a mãe de Saki sobre isso, e agora está pedindo a bênção de Shino, já que ela é a melhor amiga de Saki. Ao ver sua determinação, o coração de Shino dispara. Eles voltam para casa, deixando Shino sozinha de coração partido, pois ela sempre foi quem o amou também, e agora ela promete destruir o relacionamento deles. No dia seguinte, eles almoçam em particular como de costume, e de repente Rika aparece para se juntar a eles. Ela começa a segurar Naoya para si, mas desta vez Nagisa revida fazendo o mesmo. Vendo a interação delas, Saki faz o mesmo e o segura, criando o sonho de todo homem de ter várias garotas lutando para chamar sua atenção. Finalmente, Shino se junta a elas para um relacionamento a 5 inédito. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim e quer o resumo da temporada 2, comentário: uma salsicha é suficiente para várias garotas. Se você gosta de recapitulações de anime como esta, assista a este vídeo.